Boa noite, cursistas. Continuando essa aula importantíssima que eu estou passando para vocês, eu resolvi continuar daqui, de onde eu parei. E eu estava trabalhando com vocês, conversando, né, nessa aula, sobre os itens das questões de química e de física, tá? E atualmente eu estou na de física, tá? E essa imagem aqui, né, do prisma e do feixe de luz, ela é uma das imagens assim mais comuns, né, que aparecem em provas de concurso, no Enem, tá? E eu coloquei aqui já a descrição dessa imagem, tá? Que a descrição dela nada mais é do que um feixe de luz branca atingindo um prisma triangular e após atingir o prisma, ocorre a separação do feixe em várias cores visíveis, seguindo a mesma direção, tá? Essa daqui é uma das imagens clássicas e icônicas, né, da disciplina de física, que é a divisão do espectro de luz branca, né, em um prisma, tá? Aí é justamente nesse momento onde ocorre a divisão de todas as cores visíveis nesse espectro de luz, tá? E continuando. Agora vem a matemática, né? Em matemática, pessoal, eu vou estar trabalhando primeiramente, com os símbolos matemáticos, tá? Justamente para poder dar um sentido aqui no que eu vou estar explicando mais à frente. Dos símbolos matemáticos, tá? Toda vez que aparece símbolo, ele é muito parecido com a química, com o símbolo da química, tá? Só que a diferença é que no momento em que vocês verem esse mesmo símbolo aqui, ó, que é uma setinha de duas correndo em duas direções diferentes, tá? Ele significa equivalente. Isso quer dizer o quê? Se, por exemplo, na teoria dos conjuntos, né, que é onde a gente aplica a maior parte desses símbolos matemáticos, quando aparece, por exemplo, dizendo que o conjunto A, né, aí aparece esse símbolo aí, essas duas setinhas. E o conjunto B ao lado, tá? Significa o quê? Que o conjunto A, ele é equivalente ao conjunto B, tá? Eu vou estar pegando o exemplo de conjuntos, que é para poder facilitar o entendimento de vocês, tá? E aí o que acontece? Geralmente, quando a gente representa conjuntos, ou a gente representa o desenho do conjunto, né? Em si, que é aquele balãozinho com os númerozinhos, as letrinhas dentro, né? Ou a gente representa o conjunto por A, por exemplo, o conjunto A igual a chave e os números, as letras, né, separados por vírgula lá dentro, tá? E aí, quando eu tenho um determinado conjunto, né, com esse símbolo e um outro conjunto, eu estou dizendo o quê? Que o meu conjunto A, ele é equivalente ao meu conjunto B, tá? O símbolo abaixo, que é o símbolo diferente, que é o igual com o risquinho no meio, eu estou dizendo o quê? Que o meu conjunto A, ele é diferente do conjunto B, tá? Porque esse símbolo aqui, quando ele aparece, ele está falando da diferença, tá? De um conjunto, no caso, que é o meu exemplo, num conjunto para o outro, tá? Esse símbolo aqui é o símbolo que todo mundo conhece, que é o mais, o símbolo do menos, e agora esses próximos aqui são os que mais fazem confusão na cabeça das pessoas, que é o símbolo do maior, maior igual, menor, e tem também o menor igual. Para você saber quem é quem, existe uma regrinha que eu aprendi com a minha professora da quarta série, tá? Minha professora da quarta, se não me engano, acho que era da quinta série, sexta série. Ela dizia o seguinte, que quando na expressão lá que o aluno está enxergando, o professor está enxergando no livro lá, ó, tá? Digamos que eu sou o aluno. Aí eu tô com o meu livro ali. E o símbolo do maior, ele se assemelha a eu que estou vendo com esse símbolo aqui feito pela minha mão direita, significa o símbolo de maior, tá? E se no caso
esse símbolozinho, que é um V deitado, ele aparece semelhante ao mesmo modelo aqui na minha mão esquerda, ele representa o símbolo do menor, tá? Essa é a regrinha básica. Quando você se confundir, tá lá lendo a prova na frente do candidato e você vê um símbolo que parece com O da mão direita, tá? Significa que é o maior. E o da mão esquerda é o menor, tá? Para poder facilitar, que aí não tem errada, tá? Não tem erro. E no caso maior, né? Maior igual, né? E o menor igual. Certeiro, tá? O X representa vezes, tá? E representa também a multiplicação, o símbolo da multiplicação. Como também aquele pontinho, né? Por exemplo, 2, aí tem um pontinho no meio. 3 igual a 6. Quer dizer o quê? 2 vezes 3, né? Igual a 6, tá? Porque a multiplicação ela também é representada por um único ponto. A divisão ela é representada pela barra, né? Aquela barra, deixa eu pegar aqui meu palito. A barra, né? Deitada assim, ó, deitadinha, a barra, né? E também ela é representada pela questão dos dois pontos, um ponto em cima do outro, tá? Que na matemática, 2 pontos significa divisão. Em português, 2 pontos significa, né, uma sequência lá, significa que está se preparando para falar alguma coisa, tá? Diálogos, né, relativos a diálogos, relativos ao texto lá, tá? E esse símbolozinho que parece um 8 deitado, ó, é o símbolo do infinito. Geralmente o símbolo do infinito ele aparece no plano cartesiano, né? Quando os números eles vão contando ali rumo ao infinito, quer dizer que não tem mais como contar a quantidade de números. Aí a gente coloca esse símbolo do infinito, tá? E esse símbolo aqui, que é um símbolo do mais, e embaixo tem o menos, que é o mais ou menos, tá? Na geografia, geografia, se não me engano, o símbolo do mais ou menos, né? Ele está relacionado a aproximadamente, tá? Na geografia, o símbolo do mais ou menos ele está relacionado a aproximadamente. Na matemática, ele é o mais ou menos mesmo, tá? Agora vem uma parte aí que muita gente tem dúvidas, que é a questão dos gráficos, tá? Na hora de você ler um gráfico, você lê primeiro o título do gráfico, tá? E os itens do maior para o menor, dizendo o item correspondente. Por exemplo, eu tenho um enunciado, né? Falando aí, por exemplo, numa questão fictícia, eu tenho um enunciado falando sobre a preferência das modalidades esportivas, né? Qual é a preferência que os alunos têm por algumas modalidades esportivas de uma determinada escola, né? Por exemplo, digamos que, né? Até digamos assim como se fosse uma questãozinha de prova. Aí o que acontece? Aí, de repente, vem o meu gráfico, tá? Os gráficos, pessoal, eles podem aparecer na forma de gráfico de pizza, né? Que é o gráfico de pizza, que é o gráfico de setores, tá? Eles vêm também como o gráfico de colunas, né? Que é e o gráfico de barras, o gráfico de pontos. Mas eu vou pegar esse aqui, o de pizza, né? Que é o de setores, porque ele, no momento da leitura, geralmente os ledores têm um pouquinho de dificuldade com ele, porque não olha, fica com receio de fazer a leitura. Nesse caso do gráfico de setores, vocês têm que começar primeiro pelo título, tá? Todo gráfico tem que ser lido pelo título, porque o título é que vai servir de norte para o candidato saber o que aquele gráfico está dizendo, o que vai começar a falar naquilo ali, tá? E aí, no caso, que eu vou fazer uma leitura aqui bem sintética, né, bem simples, né, rebruscada.
desse conteúdo aqui. Por exemplo, eu tive o meu enunciado, né? Que eu acabei de falar, e aí vem título negrito, preferência por modalidades esportivas, tá? Nisso eu já falei para o candidato que era um gráfico, né, de setores. Falei o título. Aí agora vem a maior, esse gráfico de setores, 40% nesse gráfico de setores, 40%, né, representa o futebol, 30% representa o vôlei, 15% representa o basquete, 10% representa a natação e os 5% restantes representam outros, né, outras modalidades esportivas. Se nesse gráfico aparecer a nota de rodapé, a fonte, você vai ler. Fonte, por exemplo, IBGE, né? Fonte, secretaria escolar, e assim vai, tá? Mas o mais importante é ler o título e depois ir começando do maior para o menor. Porque quando você começa do maior para o menor, você cria uma linha do tempo e o candidato ele consegue formar na cabeça dele aquele gráfico de setores, tá? Que é o gráfico pizza, né? Que é a forma mais fácil aí para comparar esse gráfico, tá? Outra situação também que chama muita atenção, que os ledores têm uma certa dificuldade, mas que levando, eles conseguem, né, aprendendo direitinho, eles conseguem contornar, é a respeito do plano cartesiano, tá? No momento em que você vai ler o plano cartesiano, você lê primeiro os pontos correspondentes, né? E a a parábola que é formada, né, que é aquele desenho em forma de U, né, que vai do lado esquerdo até o direito, superiores, passando pelo inferior, formando uma curva, né, a gente começa a citar da esquerda para a direita, tá? Lembrando que no plano cartesiano, que eu até tenho, eu até coloquei uma foto dele aqui, o plano cartesiano ele nada mais é do que quatro retas numéricas, tá? Eles são quatro retas numéricas, começando pelos números positivos e negativos, começando pelos pontos positivos e negativos horizontais, que é o meu X, e os pontos positivos e negativos verticais, que são o meu Y, tá? E aí o que, que acontece? Quando a gente está tratando de plano cartesiano, que a gente vai marcar pontos nesse plano cartesiano, tá? Esses pontos, de maneira geral, eles são representados por dois números, né? Que é o meu X e o meu Y, tá? O meu X é o primeiro número, né, que aparece nesse ponto, né? Porque o ponto ele é marcado por dois números entre parênteses. O meu primeiro número é o X, o meu segundo número é o Y, tá? A união desses dois pontos no meu plano cartesiano, né? A união desses dois pontos é que forma o meu pontinho. E assim que eu sinalizo, que eu marco os meus pontos nos quatro quadrantes, né, conforme eles forem aparecendo, eu posso traçar a minha parábola, né? Que a parábola nada mais é do que uma reta que vai marcando todos esses pontos, tá? E tudo isso, você tendo esse entendimento, você consegue explicar isso para o seu candidato, tá? Agora, continuando, tá? Para o vídeo não se delongar muito. O próximo é as potências, tá? As potências, que são esses números que estão aparecendo aqui nessa primeira imagem à esquerda, tá? Que ela tá até escrita em forma de papel, né? Escrita no papel, é o seguinte: a potência ela é formada por um número grande, né? Um número maior, que é o meu número de base, e o meu expoente, que é um número menor, tá? Que é o númerozinho que fica ali, ali em cima.
No momento que a gente for fazer a leitura de uma potência, né, a gente lê primeiro o número, né, que é um número grande, e aí a gente fala o número elevado ao expoente, que é o númerozinho, né, que é o número que tem lá. Por exemplo, aqui nessa minha foto aparece a questão entre parênteses, né, as minhas potências, é, let, é, letra A, abre parênteses, 9 elevado a 5 vezes, olha o pontinho ali, vezes 9 elevado a 8, fecha parênteses, ponto e vírgula, abre parênteses, 9 elevado a 2, fecha parênteses, elevado a 8, igual a, entendeu? A minha questão de potências, ela é lida dessa forma, tá? E aí, se tiver a presença de colchetes, como a letra B, né? Abre colchete, abre parênteses, 5 elevado a 3, fecha parênteses, elevado a 3, vezes 5, elevado a menos 8, fecha, fecha colchetes, dividido por 5 elevado a 2, que é igual a, tá? Vocês vão fazendo essas leituras, tá? No caso, quando aparece números fracionados, tá? Entre parênteses, 3 sobre 4, né? Ou 3 quartos, né? Fecha parênteses, elevado a 7. Dividido, aí continua, tá? Aí você vai lendo, tá bom? E aqui, por exemplo, na letra F, que tem essa divisão aqui, você começa lendo os de cima, e aí você fala dividido por. Aí lê o que está embaixo, tá? E aí, no caso da notação científica, a notação científica significa que a gente, digamos assim, comprime, a gente abrevia números extremamente grandes, como também números extremamente pequenos, tá? Se o número que aparece no número 10, acima do 10, né, que eu vou já explicar daqui a pouco, for positivo, significa que o número é grande. Se for negativo, significa que o número é pequeno, tá? Então, na notação científica, a gente lê o número, né? Se, por exemplo, é o número 1, aí você diz 1, né? Vezes 10, que 10, né? É a primeira casa decimal elevado ao número. Esse número é a quantidade de zeros, né, de dezenas que tem após esse número, tá? Vamos ler aqui a questão que eu vou eu lendo a questão, vocês vão compreender melhor. Escuta. Questão 140. A gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração, causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetros, milímetros. Nota de rodapé. Disponível em www.gripenet.pt. Acesso em 2 de novembro de 2013, entre parênteses, adaptado. Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza em milímetros é. Aí aparece, né? Letra A, 1,1 vezes 10 elevado a menos 1. Letra B, 1,1 vezes 10 elevado a menos 2. Né? E letra C, 1,1 vezes 10 elevado a menos 3. Letra D, 1,1 vezes 10 elevado a menos 4. Letra E,
1,1 vezes 10 elevado a menos 5, tá? Vocês perceberam que esses números eles aparecem pequenos, tá? Negativos. Todo número negativo em notação científica, aqui, né, na dezena dele, tá? Está querendo dizer que esse número ele é pequeno, tá? Quanto maior o expoente negativo, né? Por exemplo, menos 52, quer dizer que é extremamente pequeno. Como também, se essa dezena, o expoente dela aparecer 52 positivo, né? Quer dizer que é um número extremamente grande, tá? Agora, continuando. As matrizes. Entre colchetes, o número de colunas e o número de linhas, e depois ler os números de cada linha. Nas matrizes, tá? Ela é um tipo de expressão aqui matemática, aonde ela reúne um conjunto de colunas e um número de colunas e um número de linhas. E nesse número de colunas por linhas, tá? Se é formado alguns tipos de algoritmos, né? Dessa representação aqui. Porque no momento em que você for executar essa leitura, você fala entre colchetes. Aí você diz, você começa lendo os números de cada linha. Linha 1, 3, 2, 0, 1, 2. Segunda linha, 3, 2, 4, 1, 2. Aí vai indo até chegar lá na última linha. Você fala isso, aí terminou, você diz, fecha colchetes, tá? Quando você for ler também um detalhe, quando você for ler matrizes, você explica, é uma matriz na matemática. Aí você fala direitinho a leitura dela, tá? Eu não vou ler essa questão inteira aqui, tá? Justamente para não demandar muito tempo, tá? Aí a próxima é a leitura de tabelas, tá? Nessa tabela é o seguinte, vocês sabem que as tabelas, do mesmo jeito do gráfico de setores, as tabelas elas têm títulos, né? E subtítulos, né? Para poder ler aquela determinada, né, coluna, linhas por colunas, tá? Nesse caso aqui, a gente começa a dizer que temos uma tabela, né? E essa tabela apresenta 3 colunas, né? Essas 3 colunas, uma é a grandeza, né? Que é a coluna da esquerda é a grandeza, a coluna do meio é a unidade e a coluna da direita é o símbolo. E aí, no momento em que você for ler, né? Você começa dizendo a grandeza, que é o comprimento, né? Grandeza, comprimento, unidade, metro, símbolo, M minúsculo. Grandeza, massa, unidade, quilograma, símbolo, quilo, né? Que é o kg, que é o quilo. Grandeza, tempo, unidade, segundo, símbolo, S minúsculo. A corrente elétrica, a grandeza, corrente elétrica, a unidade ampere, símbolo A maiúsculo. Grandeza, temperatura, unidade em Kelvin e o símbolo é um K maiúsculo, tá? Grandeza, quantidade de matéria, unidade mol, né? A quantidade de matérias é mol, e o símbolo é o próprio nomezinho, mol. Grandeza, intensidade luminosa, a unidade candela, o símbolo CD minúsculo, tá? Eu fiz logo a leitura direta, que é para poder vocês compreenderem melhor. Que às vezes alguém lendo fica mais fácil. Aqui. E terminando, né? Que foram 3 aulas grandes, né? Eu gostaria de agradecer, né, a presença de vocês que estão cursando, né, o nosso curso de leitor transcritor. Muito obrigada, tá?
E eu espero que vocês tenham gostado, né? E eu entreguei aqui nesse material o que eu achei que fosse importante para vocês estudarem, né? Um material complementar, né? Porque quando se trata de ledores, né? Ledores e transcritores, a gente tem que dar o nosso melhor, né? Em todo o trabalho que a gente vai fazer. E nesse melhor, a cada dia a gente tem que se esforçar, né? Para poder chegar ao nosso melhor. E eu espero que vocês tenham gostado desse material. Muito obrigada.